tema da nossa palavra de hoje é fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Vamos mergulhar na palavra do Senhor hoje. Algo profundo para a gente conversar hoje e aprender no Senhor. Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 25 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Querido Espírito Santo, nessa manhã nós te pedimos a tua ministração sobre nós. Pedimos que o Senhor venha sobre nós com revelação, espírito de sabedoria e de entendimento. Expulsamos desse ambiente todo ladrão de semente, todo sono, toda escassez de sabedoria, tudo aquilo que vem roubar as preciosas sementes do Senhor. E que possamos nesse ambiente ter uma unção de revelação do Senhor, uma unção de conhecimento, uma unção que abra os nossos olhos e possa iluminar não só a mente, mas o coração também. Que nosso espírito nessa manhã seja movido pelo Senhor para viver aquilo que o Senhor separou e preparou para cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo à igreja da Galácia tem muito a nos ensinar, meus amigos. O contexto geral da carta é que fala de um povo que já era convertido, que já era de Jesus, mas estava deixando a essência do evangelho, deixando aquilo que eles aprenderam como rudimentos, como base, estavam voltando às suas práticas judaicas. E além das suas práticas judaicas, estavam voltando às suas práticas carnais. E aí, o que eles estavam fazendo? Estavam espiritualizando aquilo, tentando cristianizar as suas práticas carnais. Deixa eu tentar te dar um exemplo. É como se eles, por exemplo, um dos pontos importantes da carta é a circuncisão. Aquela cirurgia no prepúcio masculino, onde era como marca do judaísmo. Então, eles sendo cristãos, sendo crentes, estavam querendo voltar a praticar essas coisas. E aí Paulo, no versículo 8 do capítulo 1 de Gálatas, diz um negócio muito interessante. Ele fala: Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema é maldição. Ou seja, ele está amaldiçoando todo e qualquer outro tipo de evangelho. É como se hoje nós começássemos a introduzir aqui na ID elementos da antiga aliança. É como se a gente começasse, então, a tocar o shofar aqui para que a presença seja liberada. É como se a gente começasse, então, a trazer uma arca da aliança, colocar aqui e colocar um talite, colocar um kippar e começar a entoar hinos judaicos e dizer: agora nós vamos fazer o sacrifício da lei. Não faz sentido, é totalmente antibíblico. Hebreus capítulo 10, nós estamos falando sobre isso, sobre o nosso estudo da graça, sobre a transição de lei para graça, sobre a mudança de testamento, sobre a nova aliança. Então, o que eles estavam fazendo é voltar à antiga aliança e às suas práticas. Mas como eu posso voltar a uma aliança que foi transicionada? Como eu posso voltar a uma lei que caducou e que ficou para trás? Entende? Então, Paulo está confrontando isso, dizendo: olha, isso é maldição. Então, ele traz um confronto pesado sobre esse acréscimo. Ele traz um confronto batendo extremamente forte sobre essas práticas. E aí, então, no capítulo 5, ele começa a dizer que uma essência deve ser conservada. Ele começa a dizer, então, que, olha, aquilo que a gente recebeu de Cristo precisa ser zelado e guardado. E ele começa o capítulo 5, no versículo 1, dizendo: fiquem firmes na liberdade que Cristo te libertou. E não se tornem a colocar-se, ou seja, vocês se colocando de novo debaixo de um jugo de escravidão. E em um confronto
poderoso com a lei, ele está batendo de frente com as antigas práticas. Sabe o que eu te falo? Libertar-se de um sistema religioso é extremamente difícil. Libertar-se de um sistema religioso é extremamente complicado. Requer, então, um nível de despreendimento muito profundo. Sabia disso? Na verdade, todos vocês sabem. Por exemplo, quantas pessoas elas correm para dois extremos? Ela sai de um sistema opressor, religioso, pesado, e o que acontece? Ou ela se torna livre demais, que aí começa a quebrar princípios, porque não tem ninguém me cobrando, então não faço. Não tem ninguém no meu pé, eu não faço. Não tem ninguém disso aqui, alavancei. Ou então eu procuro nesse outro lugar o que eu tinha lá. Só que talvez com outro nome, com outras pessoas, com outras funções. O sistema religioso, então, ele precisa ser destruído para que Cristo possa construir a sua igreja em você. Amém. E aí o que acontece? Ainda no capítulo 5, ele volta a repetir, dizendo: irmão, vocês foram chamados à liberdade. E aí ele fala o que eu acabei de dizer: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então agora, além de dizer que é maldição voltar às práticas antigas, ele está chamando de carnal. Ele está dizendo que, olha, essas atitudes, as velhas práticas, satisfazer os seus desejos do seu próprio coração. Então ele começa a classificar como carnal. Ele começa a dizer, olha, isso é obra da carne. E ele faz uma lista. E olha o que diz aqui, Gálatas capítulo 5, versos 19 e 21. Ele começa a dizer, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, nas quais de antemão vos declaro, como também antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele faz uma classificação e eu separei aqui em 4 tópicos os frutos da carne. A primeira, ele fala de ordem espiritual, que a gente inclui idolatria, feitiçaria e heresia. A segunda, de ordem sexual, adultério, fornicação, impureza e lascívia. A terceira, de ordem de descontrole físico, que é bebedices e glutonarias. A gente poderia chamar também de vícios. E a quarta é a ordem relacionamental, que é relacionamentos, que diz inimizades, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, invejas e homicídios. Então Paulo começa a dizer, olha, essas coisas são resultado, são frutos da carne. Ele começa a dizer, voltar à antiga prática é voltar para tudo isso. Voltar à antiga forma de evangelho ou tentar cristianizar a minha velha criatura me faz ser alguém carnal, me faz ser alguém caído. Porque agora, o que acontece na nossa geração? A gente mudou de nome. Mentira não é mais mentira, mentira agora é criatividade. Não, ele está mentindo, ele é criativo. Ele não é preguiçoso. É que o time dele agora é só tarde e noite. Não, preguiça não é preguiça. São modos operantes que cada um tem. Não, ele não é procrastinador. Não. É que a leitura... Então, eu prefiro audiobook. Você entende? Como a gente vai tentando evangelizar os nossos pecados? Entende como a gente vai tentando cristianizar? Mesma coisa que Constantino fez. Não, nós temos um Deus aqui. E aí, vocês têm o cristianismo aí em Roma, como é que a gente faz? Não, então põe o nome do teu Deus de algum dos santos apóstolos.
E aí a gente vai cristianizar a sua religião, e aí faz um bololô, uma gororoba santa aqui, e isso se torna a nossa religião. É isso que se tornou a religião romana, uma mistura de todas as outras coisas. E Paulo já combatia isso, dizendo, ei, o evangelho é assim, voltar é carnal, é velha prática, é velha aliança, isso é maldição. Então, quando eu precisei te dar todo esse pano de fundo para a gente entrar no fruto do Espírito. Porque quando começa em Gálatas capítulo 5, no verso 22, agora, por favor, o versículo, falar dos frutos do Espírito, ele começa com um entendimento muito profundo, sabia? Gálatas 5. Vou abrir no original aqui para ficar bonito o negócio. Ele fala assim, mas o fruto do Espírito. Essa palavra mais, né, essa conjunção mais, é com S, não mais com IS, mas mais com MAS, quer dizer em um contraste, uma quebra de expectativa ou de algo que é contrário. Né? Eu estava indo para cá, mas eu voltei para o outro lado. Entende? Então, quando ele está usando isso, esse mais, ele está dizendo, olha, agora o fruto do Espírito, ou seja, completamente contrário ao que eu disse atrás, aos frutos da carne. Completamente averso isso é o fruto do Espírito. E a primeira coisa importante aqui nesse texto é que ele fala o fruto e não os frutos do Espírito. É interessante que, quando ele fala os frutos da carne, ele coloca no plural. Mas quando ele fala o fruto do Espírito, ele coloca no singular e é de propósito. Quando você vai escrever a frase, parece que ela tem uma discordância verbal ali no português, o fruto do Espírito. Mas é isso mesmo, é o singular, o fruto, porque o fruto ele é resultado do relacionamento com o Espírito Santo. Guarde isso. Fruto do Espírito é resultado do relacionamento do Espírito Santo. E o que acontece é que ele é completo. Ele é uma plenitude do Espírito Santo. Existe uma completude, aquilo que é completo, perfeito, sem lacunas, sem brecha, sem vazio, sem espaços. O fruto é o fruto do Espírito Santo. É por isso que a gente tem uma representatividade do fruto do Espírito Santo como uma tangerina. A bergamota. Brincadeira. Uma tangerina, mexerica, não sei como é que você fala aqui. É tangerina aqui, né? Amém. Que tem lugar aqui, meu Deus. Então, a tangerina ela é um fruto só, mas cheio de gomos dentro. Então, por exemplo, quando a gente vai ler o texto, o fruto do Espírito é o amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, bondade. Então, a gente pode dizer assim, o fruto do Espírito é o amor. Dentro dele tem paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é o amor. Pronto. Dentro dele existe um combo de todas essas virtudes do Espírito Santo no qual ele quer compartilhar com ele. Amém? Então, alguns se confundem porque se parece com a mesma listagem de dons, são 9 dons ali listados em 1 Coríntios, mas também são 9 frutos aqui listados. Só que, qual a diferença do dom? Meu Deus. Do dom e do fruto? Os dons são buscados, os frutos são produzidos. Você não produz um dom, você recebe. Você busca, recebe. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz, buscai com zelo os primeiros dons. Dois são buscados. Você pode, eu nunca profetizei. Você pode então começar a buscar o dom da profecia. Eu nunca curei ninguém. Você pode começar então a orar e buscar, e se preparar, e jejuar, e aprender a como ministrar cura. Você pode buscar todos os dons. O Senhor está disponível. Alguns dons Ele já te dá no combo da sua conversão, mas os outros você pode buscar tranquilamente. Agora, frutos não se busca. Fruto se constrói, se produz. Fruto se desenvolve com o relacionamento com o Espírito Santo. E aí, em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 ao 8. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Aí agora, aperta o cinto. João 15, 4 a 8 diz, estai em mim e eu em vocês.
Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vocês, se não estiverem em mim, eu sou a videira, vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será então lançado fora como vara e secará, e os que colhem a lançarão no fogo que arde. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E aí o que acontece? Jesus está pedindo para nós frutos. Eu quero frutos. Vamos lá. Porque o meu Pai será glorificado em vocês em frutos. Só que aí a gente confunde frutos com obras. Fruto não é obras. Na verdade, nós temos duas asas do mesmo avião: obras e frutos. Deus pede tanto obras quanto frutos. Só que se você tiver obras sem frutos, a sua obra é reprovada. O que acontece é que obra é o que você faz para Deus. Fruto é o que Deus faz em você. Obra é o que você faz para Deus. Fruto é o que Deus faz em você. Porque nem tudo que funciona é o que Deus quer. Nem tudo que dá certo é o que Deus quer. Nem tudo que está porta abrindo, que está prosperando, é o que Deus quer. Nem tudo que é positivo e que aos nossos olhos é sucesso, talvez seja positivo e seja sucesso aos olhos de Deus. Quer um exemplo? Deus disse para Moisés: toca na rocha e ela vai sair água e o povo vai beber. Moisés então bate na rocha, com raiva do povo. O povo vai murmurando, não sei o que. Isso aí eu estou já imaginando o Moisés meio paragominense, né? Vai, não sei o que e tal, e pega a vara e taca na rocha, pá, bate, aí sai água, agora bebe aí, seus murmurentos, não sei o que, todo mundo bebeu. Deu certo? Sim. Funcionou? Sim. O povo bebeu da água? Sim. Foi sucesso? Foi. Resultado: Moisés reprovado. Porque não era a obra apenas, era a obra com fruto. Moisés, então, tomado pela ira, rejeita o fruto da mansidão e taca ali a vara na rocha. Quer outro exemplo? Mateus capítulo 7, 21 ao 23. E eu já disse isso aqui, para mim, é um dos piores versículos da palavra de Deus. Pior no sentido de dar muito medo. Que vamos aprofundar nisso aqui hoje. Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, 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 Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Primeiro, vamos focar na frase de Jesus. Vamos focar no que os caras estão falando. Eles estão falando que, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios, então nós não fizemos muitas maravilhas. Profetizar, expulsar demônios e operar maravilhas. Em nenhum momento Jesus os contradiz dizendo que não fizeram. Primeiro, teologia básica. Jesus disse: Satanás não expulsa Satanás. Então, se alguém expulsou demônio, é pelo Espírito de Deus. Básico. Segundo, nós não profetizamos, nós não operamos maravilhas. Profetizar, a gente pode ter profetismos ou profecia aqui, que pode ser uma pregação, mas pode ser uma fluência pelo Espírito também. Deus usou uma mula para profetizar, por que não pode usar cada um de nós aqui? E aí o segredo não é ser usado. O segredo é andar com Deus.
Porque ele começa a dizer, nós não operamos maravilhas. Quem sabe aqui qual é o dom de operação de maravilhas? Levante a mão. O dom de operação de maravilhas são sinais aonde a natureza pode ser tocada. Por exemplo, você orou, parou de chover. O exemplo, Josué orou e a sombra do sol retrocedeu alguns graus. Por exemplo, Moisés orou e o mar abriu. Né? Você orou e uma situação adversa, um temporal que vinha, não veio. Então são operações, assim, literalmente maravilhosas. E esses caras operaram isso. E aí agora a frase de Jesus para esses caras é: nunca vos conheci. E aí ele segue dizendo: apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Opa. Espera aí, Jesus. O cara que profetizou, o cara que expulsou demônios, o cara que operou debaixo do dom de maravilha, pratica a iniquidade, agora bugou a cabeça. Sim. Por quê? Porque quando você tem uma obra sem frutos, Paulo diz que é maldição. Eu tenho um zelo por Deus. Então, eu volto, né, com aquelas práticas, como a gente leu lá no livro de Gálatas. Então, Paulo disse, se tem alguém, até um anjo do céu, que vos traga outro evangelho, isso é anátema, maldição. Então, Jesus agora piora, chamando praticantes de iniquidade, ou seja, de pecados não arrependidos, de pecados que se tornaram práticas constantes, que se tornaram hábitos, não só quedas e deslizes, mas iniquidade é um hábito pecaminoso instaurado na vida de uma pessoa. E aí Jesus, olha... E ele segue dizendo, eu não vos conheço. A palavra que conheço no grego é a palavra ginosco, usado também em Mateus capítulo 1, versículo 25, que diz, e José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Oh, cara, que isso? É isso mesmo. José não teve relações sexuais com Maria até o nascimento de Jesus. José não fez nada com Maria até Jesus nascer. E essa mesma palavra usada para esse relacionamento é a palavra que Jesus usa aqui. Na verdade, o evangelista de Mateus escreve a mesma palavra, ou seja, o que Jesus está dizendo, assim como José não entrou para um quarto com Maria, você não entrou para um quarto comigo, diz o Senhor. E qual é o conselho de Jesus? Entra para o teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te ver em secreto te recompensará. Jesus então está dizendo que aqueles caras que praticaram a iniquidade foi porque não tiveram relação íntima com Deus. Não entraram para um quarto e não tiveram comunhão com Deus. Não foram vistos pelo Senhor. Por isso ele diz, eu nunca vos conheci. Nós nunca nos relacionamos. Então, aquilo que você fez ou deixou de fazer, a sua obra, ela foi construída sobre o seu evangelho e não o meu. E aí o Senhor diz, perdição eterna. Te pergunto, deu certo para eles? Sim. Expulsaram os demônios? Uhum. Profetizaram? Sim. Meu irmão, alguém que opera maravilhas, não tem como ficar no anonimato. Fizeram sucesso? Sim. Qual foi o resultado? Fogo neles. Perdição eterna. Então Jesus deixa claro que a vontade do Pai aqui é relacionamento. E sabe o que é mais arriscado de tudo isso? João capítulo 15, versículo 4. Vamos ler? João capítulo 15, versículo 4. A gente vai ler o 4, vai pular o 5 e vai ler o 6. João 15, 4, 15, 6. Agora existe um problema a ser resolvido aqui. Olha o que diz. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós não, se não estiverdes em mim. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colhem lançam no fogo e arderão.
Miseriqueima. Miseriqueima é uma mistura de misericórdia com queima. Misericredo. Miseriglórias. E aí, o que acontece com alguém, então, que não se rende ao relacionamento com o Espírito Santo? Que é resistente. Porque você pode estar entendendo a sua não fluência com o Espírito Santo como preguiça, como dificuldade pessoal. Você pode estar entendendo assim, cara, eu tenho dificuldade de acordar para orar. Você pode estar entendendo que eu tenho dificuldade de ler. Você pode estar entendendo que eu tenho dificuldade de gastar tempo em adoração e contemplação ao Senhor. Você entende assim. Deus entende como resistência. Você está resistindo ao Espírito Santo. Por quê? Porque o desejo é criado em você. Se você está vendo que você não consegue, é porque você está vendo uma reprovação sua. E aí, faz o que com isso? Sabe o que acontece? A gente acabou de ler. Quando a gente, então, resiste ao relacionamento com o Espírito Santo e não começa a frutificar os frutos do Espírito, acontece o processo reverso na nossa vida. Então, como Jesus disse em João 15, a gente começa, então, a secar e murchar. Por quê? Porque a vara não está ligada à videira. E a vara, qualquer mato que não está ligado à sua raiz, vai apodrecer. E então, em vez de um crente ser transformado de glória em glória, uma vida crescente diante de Deus, a cada dia mais sábio, a cada dia mais apaixonado, a cada dia mais cheio do Espírito, a cada dia fluindo mais no Espírito Santo, ele começa a ser, então, um crente enrijecido, impastoreável, incorrigível, intransformado. Por quê? Porque ele murchou e secou. Não tem pastor no mundo que consegue ajudar um cara assim, uma pessoa assim. Porque endureceu. Enrijeceu. E aí, não é pastor, não é igreja, não é oração, não é Bíblia, é o Espírito Santo somente que pode fazer algo. Ele precisa então de um novo enxerto, precisa então ser religado à videira, religado à raiz, que aí sim a vida volta a fluir. Fora disso, será lançado no fogo, porque só presta para queimar. E aí, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim: portanto, diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, Jesus. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça os vossos corações, como foi na provocação, na tentação, no dia do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses para sempre erram em seu coração e não conhecem mais os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, agora um apelo do autor dizendo: vejam, irmãos, que nunca haja em vocês qualquer um mau e infiel, para que se aparte do Deus vivo. Ah, que temor desse verso, meu Deus. Antes, exortai-vos aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. E aí ele fala, porque nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até um fim. Então se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Conselho de amigo desse pregadorzinho: lute pelo seu coração em chamas. Lute pela sua vida no Senhor.
Não desista do seu coração. Não se entregue à podridão da sua vida passada. Não se entregue à podridão do antigo. Deus tem algo novo para você. Deus tem azeite novo para você. Existe uma porção no Senhor para você. Acorda, crente. Para de aceitar as frases e os temas que o diabo colocou na sua vida. Ah, eu sou assim. Não, você não é assim. Todo ser humano na terra, ele é mutável e transformável. Nós podemos mudar, sim. Quem está vivo diz amém. Nós podemos ser transformados, sim. Basta estar conectado na videira. Você não nasceu assim. Você não deve morrer assim. Você não pode aceitar um evangelho apodrecido, seco, imaleável, indobrável. Não. Existe azeite, como diz a palavra, há um bálsamo em Gileade que pode te tornar flexível. O Senhor diz, olha, eu zelo pela minha palavra para que se cumpra. Ele falou isso a Jeremias. Ele diz, olha, então existe um zelo de Deus sobre você, para que se cumpra a palavra de Deus sobre você. Existe uma instância de Deus, uma constância de Deus em te cutucar, em dizer, cabeção, acorda. Porque Ele quer continuar a obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Existe um processo para você caminhar até o dia do seu arrebatamento. Existe algo em você que não morreu, nem deve morrer. Por isso a palavra de hoje vem te chacoalhar para dizer, vamos lá! Ainda dá. Se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Há quanto tempo tem coisas na sua vida que já deveriam ser tiradas? Há quanto tempo tem coisas na sua vida que se repete, que se repete, que se repete, que se repete? Talvez não seja a igreja, talvez não seja os pastores, talvez não seja o ambiente, talvez seja você que precisa acordar e mudar. Irmãos, acorda, crente, acorda, crente, acorda, crente, acorda, crente. Para de viver para ti. Acorda, crente, para de viver para ti. O preço na cruz foi muito caro para você viver uma vida medíocre com o Senhor. Foi o sangue derramado para você ser um crente medíocre, mediano. Quando é que você vai acreditar que tem uma porta aberta disponível para você pelo sangue? Quando é que você vai acreditar que oração não é só mais uma prática, mas é um relacionamento de comunhão? Quando é que você vai acreditar que a palavra não é um livro qualquer, mas sim a boca do Deus vivo, falando da terra direcionado para você? Quando é que você vai acreditar nisso? Ah, meus amigos. Existe um mar profundo no relacionamento com Deus. Não é uma cisterna rasa, rota, existe profundidade. Existe profundidade, existe profundidade, existe algo que Deus quer compartilhar só com você. Deus tem os seus segredos. Começa a olhar para os profetas, ele fala assim, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. E serei achado de vós do Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ele começa a dizer, olha, existe um negócio, quer vir, vem. Existe algo em mim, quer mais? Vem. Sabe aquele pai, eu lembro, nós tínhamos uma cortina no meu quarto verde e eu brincava de esconde-esconde com o Wallace e com a Vivi. E aí eu me escondia e esse corpo esbelto atrás de uma cortina fica umas protuberâncias assim. Eles olhavam e diziam, é o papai está aqui. Fora eu calço 44. Por baixo da cortina tinha 2 bandas de prancha de surf aparecendo. O que acontece é que o pai parece que está escondido, mas ele está bem ali, é só você enxergar. Deus está a 2 joelhos dobrados de distância de você. Deus está a um piscar de olhos do seu relacionamento com Ele. E sabe o que acontece?
É que com uma palavra dessa parece assim, nossa, que palavra, pastor. Que palavra pesada. Que palavra... Mas 2 Crônicas 16:9 diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Opa. Como assim? Sim. Aqui no Antigo Testamento, Jesus lá em João capítulo 4 diz assim, porque Deus busca. Deus não quer te arrancar da videira. Deus não quer te lançar no fogo. Afinal, não foi criado para você. E ele começa dizendo, meus olhos passam sobre toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para comigo. E aquela mulher na sede, me dá essa água para que eu não volte mais nesse poço. Jesus disse, porque Deus busca. Deus busca. Então onde é que eu tenho que adorar? É nesse monte aqui no Gerizim ou lá em Jerusalém no templo? Nem aqui e nem lá. Jesus disse, porque Deus busca. O pai chegou e falou, Adão, onde é que você está? Deus busca. O pai chama e fala assim, Caim, cadê o teu irmão? O sangue dele clama a mim na terra. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus busca. Deixa eu te perguntar um negócio. Nessa manhã, hoje, agora, dia 5 de julho de 2026, às 10h15 da manhã, Deus pode te encontrar? Deus busca. Talvez você se acostumou então com chamar a isso de evangelho. Talvez você criou um conceito, criou uma fórmula, criou um jeito e diz isso é o evangelho. Deus. Talvez tudo que você está acostumado até hoje, a frase ainda continua. Deus. Eu te falo que eu tenho já 20 e pouquinho anos servindo a Jesus. Há mais de 10 anos eu leio a Bíblia toda, pelo menos uma vez, todo ano. Eu tenho muitos números para te mostrar. E poderia ficar me achando aqui para você. De quantos livros eu leio por ano, de tudo que eu estudo, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já passei. Eu poderia ser como esses pregadores carnais e homens que gostam de glória e começar a dar currículo aqui no púlpito. Mas hoje eu encontrei com um verso. Moisés chega diante do Senhor e fala, o povo está lá embaixo, né? Deus fala, eu vou passar o povo. Ele fala, mata não. É o teu povo. É o teu nome. É a tua moral que está em jogo, Deus, não é a minha. Só que aí ele fala assim, mas eu quero te pedir um negócio. Não me faz descer daqui se o Senhor não for comigo. Não me faz continuar se o Senhor não caminhar com a gente. E aí ele faz um pedido louco para o Senhor e fala assim, mostra-me a tua glória. Não sei se você sabe, mas a palavra glória, kevod, quer dizer pessoa. Moisés não queria ver a igreja cheia. Moisés não queria ver os dízimos aumentando. Moisés não queria ver milagres. Moisés queria ver o Senhor. Ele fala, eu quero te ver.
Deus responde para ele: ninguém viu a minha glória e continuou vivo. Qual foi a resposta de Moisés? Moisés não dá a resposta. Sabe por quê? Porque Moisés fica lá e diz assim. É como se ele falasse: então mata, cara. E eu vi, cara, e eu comecei a pensar que esse Moisés que disse então mata, Senhor, é o cara que já viu o mar se abrir. É o cara que viu as 10 pragas. É o cara que viu os primogênitos morrendo. É o cara que viu tudo que eu ainda quero ver. Mas ele diz: eu ainda quero ver o Senhor. O Senhor ministrou muito para mim nessa manhã. Ele falou assim: cara, será que ainda você quer me ver? Será que ainda o que você quer é só ver a Ige crescer e se tornar uma grande igreja? Ou você ainda quer me ver? Ou você ainda quer me conhecer a minha face? Ou você ainda quer morrer na minha presença? Porque uma vez eu orei: Senhor, se para te ver eu preciso morrer, então me mata. E hoje ele me confrontou dizendo, lembrando essa oração de mais de 10 anos atrás, dizendo: você ainda quer morrer? Você ainda tem lágrima nos olhos, ainda tem paixão pelas almas, você ainda diz assim: Senhor, eu entrego tudo. Eu lembro uma vez eu ministrando numa grande conferência de mais de 1000 pessoas, eu levantei a minha mão tocando violão, dizendo: Senhor, eu te amo mais do que a minha vida, eu te amo mais do que os meus filhos, eu te amo mais do que tudo que tenho. No tempo eu tinha muita coisa. E aí o vento veio, levou todas as coisas, e hoje o Senhor me perguntou de manhã, enquanto eu fazia o café da comunidade, ele me perguntou: e aí, você ainda me ama mais do que a Vivi, o Wallace, e agora tem o Estevam. E aí, se a tua esposa tivesse morrido na cirurgia, tu ainda continuaria me amando? É por isso que nós vamos orar por um coração quebrantado e um espírito contrito. Meu irmão, lute pela sua vida com Jesus. Você pode ficar de pé, para a gente orar.